Oi pessoas, eu Zinga aqui, e se você é uma daquelas pessoas que ficam deslumbradas quando enxergam um prédio alto, então fica aí que hoje eu vou te apresentar o maior prédio que existe em cada estado brasileiro e também os projetos que prometem desbancar eles nos próximos anos. Então, para não deixar esse vídeo muito longo, vamos ao que interessa, mas não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o conteúdo que ajuda mais do que você imagina na produção. Então bora lá? Na posição de número 27 temos o estado do Acre com o edifício La Réserve na capital Rio Branco com 54 metros e 16 andares. Eu sei, não é lá tão grande quanto um Burj Khalifa da vida, mas vamos valorizar o que é daqui, não é? A posição do número 26 fica para Macapá, a capital do Amapá, e o edifício Costa Norte com seus 70 metros e 20 andares. É previsto que em 2022 um novo prédio chamado Torre Almirante seja o novo queridinho do estado, mas até lá ficamos na curiosidade de qual altura isso vai ter. E apesar do estado do Amapá não ter os maiores prédios na nossa lista, é lá, mais especificamente na divisa com o Pará, que fica a maior árvore já identificada no Brasil, um angelim vermelho com 88 metros de altura, que equivale a um prédio de 30 andares. Quase errei. Em 25º temos o edifício Varandas do Rio Branco em Boa Vista, Roraima, com 72 metros e 20 andares. Na posição 24 vamos para o estado de Alagoas com o edifício Jardino de Mare em Maceió com 80 metros de altura e 22 andares. Em 23º o Maison Chamonix de Porto Velho, capital da Rondônia, com 83 metros e 24 andares. Em 22º o edifício Everest na cidade de Manaus, no Amazonas, que tem 25 andares e algo entre 70 e 90 metros, que foi bem difícil encontrar a altura certa na internet. Apenas lembrando também que é no Amazonas que fica a estrutura mais alta de toda a América Latina, o Observatório de Torre Alta da Amazônia, com 325 metros, que tem como função estudar o clima da floresta amazônica. Chupa do baixo. Seguindo, na posição de número 21, temos o edifício Estado do Sergipe, em Aracaju, com 96 metros e 28 andares. Na 20ª posição, o edifício Paul Cézanne, em Teresina, Piauí, com 98 metros e 29 andares. Na posição 19, o Marcos Barbosa Intelligent Office, em São Luís do Maranhão, com 100 metros e 22 andares. Na posição 18, o Beira-Mar Trade Center de Fortaleza, Ceará, e seus 108 metros. E seria meio que injusto se eu não lembrasse aqui também do Pátio Cariri, em Juazeiro do Norte, com 107 metros também. Deve dar uma raiva fazer um prédio de 107 metros e depois fazerem outro com 1 metro a mais. De qualquer forma, mágoas ficarão para trás quando o edifício One, da construtora Colmeia, for inaugurado, porque essa belezura vai ter aproximadamente 165 metros e mais de 50 andares. Em 17º, vamos para o Distrito Federal, que não é bem exatamente um estado, mas né, é o território do Brasil, então precisamos incluir aqui. Se quer aprender um pouco mais sobre esse quadradinho no meio do mapa, clica no card aqui em cima, tá bom? Por lá, o maior prédio é o Sagitários, com 108,28 metros de altura, que fica na região administrativa de Águas Claras. Há quem diga que é o Tower Club, vizinho dos Sagitários, mas a galera mediu e declarou que o Tower Club tem 104,42 metros, e pelo jeito mediram bem porque contaram até os centímetros. Na posição 16 temos o Infinity em Vila Velha, no Espírito Santo, com 119 metros e 35 andares, mas por pouco tempo, porque Vitória já está com os olhinhos brilhando com um novo edifício que está para ser construído lá e que vai ter algo em torno de 135 metros de altura. Em 15º lugar, o Bahamas Apart Hotel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com 120 metros, mas que já está para perder a posição no estado quando o Vertigo Premium, com 162 metros de altura e 35 andares, for finalizado na capital. Em 14º, vamos para o Pará conhecer o Village Moon e o Village Sun, duas torres com 120 metros de altura e 40 andares cada, que ficam em Belém. E lembra que eu falei antes daquela torre gigante do Amazonas, que é a maior da América Latina? Então, no Pará existem outras duas torres, no caso de transmissão de energia elétrica, que tem 300 metros cada e são a segunda e a terceira estrutura mais altas do Brasil. Na posição 13 temos o Rio Grande do Sul e o edifício Parque do Sol em Caxias do Sul, com 127 metros de altura e 36 andares. É o prédio mais alto do estado desde 1976, mas está ameaçado pelo residencial São Cristóvão da cidade de Lajeado, que terá 130 metros quando concluído em 2023. Mas esse também terá poucos anos de glória, porque em 2025 a cidade de Passo Fundo vai inaugurar o Chardonnay 257 com 137 metros de altura. Na posição 12 fica o Imperador do Lago de Palmas, Tocantins, com 137 metros e 40 andares, mas que logo perderá o posto para o Orla Sky City com 138 metros e 42 andares. Por que a galera faz um prédio com 1 metro a mais do que o outro, em vez de fazer 10 metros a mais do que o outro? Em 11º lugar, vamos para o Rio Grande do Norte conhecer
O Mirante Olímpio Filho, na capital Natal, com 138 metros e 43 andares. E aí, tá gostando do conteúdo? Se não se inscreveu no canal ainda, mas continua assistindo, se inscreva, né, criatura? E deixa o joinha que o euzinho aqui fica feliz. Vamos agora ao top 10 da nossa lista. Em décimo, o Jardins da Aurora de Recife, Pernambuco, com 141 metros e 47 andares, mas que em breve perderá o posto para o Mirage também, em Recife, com 155 metros. Na nona posição temos o Universe Life Square de Curitiba, no Paraná, com 152 metros e 44 andares, que em 2025 vai perder a posição para o Vogue Square Garden de Ponta Grossa e seus 177 metros. E aqui cabe uma curiosidade, porque eu sei que vocês gostam de curiosidades. Em Curitiba existe um prédio com 11 andares chamado Suite Volar, que permite que cada apartamento gire 360 graus conforme a vontade do morador. Esse projeto ficou famoso no meio imobiliário e foi parar até em grandes jornais como o The Economist e o The New York Times. Só que o problema é que nunca habitaram esse edifício. E eu não faço a menor ideia do porquê. De qualquer forma, em Dubai, copiaram descaradamente a ideia e fizeram um projeto de prédio chamado Dynamic Tower, com 310 metros de altura e com a possibilidade de cada andar girar 360 graus. Mas aparentemente o negócio não saiu do papel ainda. Talvez o mundo não esteja preparado para isso, ou os paranaenses vivem muito além do seu tempo e nem Dubai consegue acompanhar. Vai saber. Na posição 8 temos o American Diamond em Cuiabá, Mato Grosso, e seus 155 metros de altura, que em 2023 aí perdeu o posto para o Splendor de Rondonópolis com 165 metros. Na sétima posição, o International Trade Center em Salvador, Bahia, com 160 metros e 30 andares. Na sexta posição, o Rio Sul Center, no Rio de Janeiro, com 164 metros de altura, 48 andares e o prédio mais alto do estado todo desde 1982. Na quinta posição, o Mirante do Vale, também chamado de Palácio W Zarzur, na capital de São Paulo, com 170 metros e que foi o prédio mais alto do Brasil de 1960 a 2014, quando perdeu o posto para os próximos que estão por vir na nossa lista. E aqui cabe outra curiosidade, porque apesar de São Paulo ser a cidade mais rica, mais populosa e a maior metrópole do Brasil, por lá não se constroem muitos prédios altos, principalmente depois dos incêndios ocorridos nos edifícios Andraus em 1972 e Joelma em 1974, que mudaram as políticas de planejamento da cidade. Para você ter uma ideia, o incêndio no edifício Joelma deixou 187 mortos e 300 feridos e se tornou o segundo pior incidente já ocorrido envolvendo o arranha-céus, só perdendo para o das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Mas atualmente as políticas foram flexibilizadas e o Mirante do Vale tem data para perder o seu posto, porque em 2022 será inaugurado o Platina 220 com 172 metros e em 2026 o Alto das Nações com 216 metros de altura. A posição 4 vai para o Concordia Corporate em Nova Lima, Minas Gerais, e seus 172 metros de altura e 44 andares. A posição 3 fica para o Tour Geneve em João Pessoa, que você já me ouviu falar aqui no canal. Lá na Paraíba, o maior prédio da região Nordeste, seus 183 metros de altura e 51 andares. Na segunda posição temos o Orion Complex, em Goiânia, o maior prédio da região Centro-Oeste, com 191 metros de altura, 50 andares e maior prédio comercial do Brasil, que também conta com o restaurante mais alto do país, o Gra Rooftop. E o topo do nosso pódio vai para a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a Dubai brasileira, como você deve ter imaginado. Lá é onde ficam os maiores prédios do Brasil e alguns dos maiores da América Latina. Nosso primeiro lugar vai ficar para o Infinity Coast, com 234 metros de altura, 66 andares e o maior prédio finalizado no Brasil. Mas em breve o Yacht House Residence Club, com 281 metros de altura e 81 andares, será inaugurado para tomar posse de um Infinity Coast. Só que infelizmente seu reinado será curto, porque em 2022 Balneário Camboriú prevê a conclusão de outro arranha-céu mais alto ainda, o One Tower, com 290 metros de altura e 70 andares. O One Tower e o Yacht House, no fim das contas, serão os prédios de número 2 e 3 na lista dos maiores da América do Sul, perdendo apenas para o Costanera Center de Santiago, no Chile. E aí, esqueci de algum prédio? Comenta aí embaixo qual é a maior construção que existe na cidade de vocês. Por hoje é isso, galerinha. Espero que tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, já sabem o ritual. Se não gostaram, nem sei por que assistiram até aqui. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!